dia, bom dia. Deus abençoe. Olá, graça e paz. Deus abençoe. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu compartilhar. Olá, graça e paz. Deus abençoe. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu compartilhar. Olá, graça e paz. Deus abençoe. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu compartilhar. Deus é maravilhoso. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Deus abençoa cada vida que vai estar entrando aqui, Pai. Cada pessoa, abençoa a família dela, Pai, em nome de Jesus. Dá forças, persevera, Pai. Faz com que ela não desista, Pai. Pai, esteja com ela em cada situação, Pai. Que ela possa sentir a Tua presença, Pai. Que ela possa confiar cada vez mais em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz, Deus. Senhor, livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo do 1 ao 25, vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha, a paz Marcos, o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Aleluia. Aleluia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aleluia. O que fala em língua estranha edifica de si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vos faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar-se neles, para a edificação da igreja. Pelo que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar.
Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito estará bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de idólatra, ó Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros sábios falarei, e este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aleluia. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia. Aleluia. Bom dia, mãe, missa mãe. Aleluia. Aleluia. Pai, curtindo aí essa live, amém? Glória a Deus. Amém. Segunda Reis, capítulo 8, vai dizer assim a palavra do Senhor. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, e tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque ela foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazim o rei: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe os anunciara, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente da tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: ei, de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele,
e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco. 40 camelos carregados veio e pôs-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: que disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. E sucedeu que ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o rosto, e morreu Azael. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º do Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar. Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, era ele da idade de 32 anos, e começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Aleluia. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Aleluia. Pelo que Jeorão passou a sair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Aleluia. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então também se revoltou Líbna no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. No ano 12 de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filho de Orrim, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramonedes-Leade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramã, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Amém? Aleluia. Aleluia.
Deus é maravilhoso. Jonas, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, de caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. Aleluia. De sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Provérbios 28 vai dizer assim a palavra do Senhor: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos serão corajosos como um leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita, que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões é vergonha ao pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para os outros, que será bondoso com os pobres. Aleluia. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Aleluia. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, a prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os ímpios tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge, ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante
sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prospera. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Aleluia. Provérbios 28. Amém. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Não há outro, Pai, igual a Ti. Não há outro, Pai. Não é outro. Não há outro. Não tem outro igual, Pai. Só Tu és santo. Tu és único, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, 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 Senhor. Princípios da batalha espiritual. Aleluia. Sabemos pelas escrituras proféticas que os últimos dias foram inaugurados com a encarnação de Jesus e com a edificação da sua santa igreja. Como já vimos desde o primeiro século, esses dias têm sido conflituosos e a igreja tem combatido toda a estrutura do poder que é rebelde à justiça e santidade de Deus por meio do testemunho do Evangelho de Cristo. Por isso, nesses dias em que nós encontramos, nós precisamos mais do que nunca apresentar neste mundo a mesma conduta de Cristo Jesus, nos esvaziando de nós mesmos, abraçando a nossa cruz e humildemente nos submetendo à justiça, à lei de Deus e à liderança do Espírito Santo, para que a carne e as ideologias deste século não venham a modelar o nosso comportamento nesta era. Compreendendo essa realidade, nós sempre precisamos ter em mente que quanto mais nos aproximamos do dia do Senhor, mais os conflitos internos e externos vão crescer. O sistema do mundo se mostrará cruel como nunca antes. Os poderosos das nações vão se rebelar contra Deus, e o seu ungido, o seu povo, será perseguido e atribulado em todas as nações. Juntamente com isso, os conflitos nas regiões celestiais vão se intensificar, e possivelmente o nível de operação demoníaca nas nações chegará a níveis pré-diluvianos. Segundo eu creio, é neste tempo que a igreja vai experimentar o maior nível de derramamento do Espírito da sua história. Nós viveremos nesses dias o pleno cumprimento da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. A igreja gloriosa vai encher a terra com o seu brilho, e o remanescente fiel se erguerá em todas as nações da terra.
As testemunhas vão se manifestar em poder e glória, fazendo obras maiores que Jesus, pregando o evangelho do reino até os confins da terra, discipulando pessoas e regiões da justiça, da lei do Senhor e sendo fiel ao seu comissionamento apostólico até a morte. O dia do Senhor se aproxima. O reino dos céus está vindo para ordenar a terra, segundo a vontade divina, que já é estabelecida no céu. Jesus Cristo está vindo para se casar com a sua esposa e para julgar todos os inimigos do seu Pai. Ele se assentará no seu trono em Sião para governar o mundo e restaurar a criação. Por isso esperamos e trabalhamos. Aleluia. Por essa razão eu creio que nestes dias nós precisamos cumprir o nosso sacerdócio com um nível de eficácia e de fidelidade nunca visto antes. Precisamos converter integralmente para Cristo, derramar nossa vida diante dele, para que em autoridade possamos erguer as nossas orações, intervenções e louvores como incenso diante do trono, provocando os céus para que Deus lhe libere poder sobre essa terra. Para julgar todos os nossos inimigos. Assim, abriremos caminho para a vinda do reino do Messias sobre esta terra. Conforme avançamos nos últimos dias, enfrentamos aquilo que Jesus citou como um dos principais perigos desta época, um engano que se espalha sobre a terra. Somos chamados a amar a verdade e a combater as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Em nós e na igreja do Senhor, há o perigo de crescer uma mentalidade que se afasta de um estilo de vida de paixão por Jesus. Parte do nosso chamado é cultivar essa chama e manter nosso coração preparado para receber o amado de nossa alma. Aleluia. Estamos sendo convocados neste tempo para ser as testemunhas da consumação do século. Seremos homens e mulheres que vão edificar famílias sacerdotais e que por meio da obediência e submissão vão julgar o império da serpente e as estruturas desta era, através da santificação e devoção. Denunciaremos toda a obra da carne e toda ideologia sustentada pelos sofismas e pelos orgulho. Nos sujeitaremos a Deus e resistiremos o diabo. O céu está prestes a invadir a terra com justiça, juízo e ordem. As cidades e nações assoladas de geração a geração serão restauradas, e a criação vai ser liberta da escravidão, da corrupção, diante dessa realidade inevitável e iminente. Precisamos nos tornar um povo constantemente está sendo desenvolvido na santificação e piedade. Aleluia. Para que possamos estar preparados para este dia e para que também possamos experimentar os poderes deste reino vindouro nesta era, nos tornando a geração daqueles que preparam o caminho do Senhor. Aleluia. Minha oração por todos aqueles que leem as palavras desta obra é para que neste tempo Deus venha aumentar a medida do poder do seu Espírito sobre a sua vida, ministrando sabedoria, revelação, temor e força espiritual no seu coração, para que as estruturas do seu homem interior possam ser fortalecidas no Senhor, a fim de que você possa viver em autoridade os dias de glória e de martírio que estão diante de nós. Eu intercedo diante do Pai para que o Espírito guie você num caminho estreito da verdade. Aleluia. Ampliando a sua visão espiritual nesses dias tenebrosos. Então a revelação de Jesus Cristo irá inundar sua mente e coração, para que você não apenas abrace o Evangelho, mas possa experimentar
o seu belo perfume em todas as etapas da sua jornada e em toda a geografia que o Senhor o plantar, para que você se torne sal e luz neste mundo. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Aleluia! Que o Senhor Deus o abençoe e o guarde, o exortando e consolando tanto junto às águas tranquilas quanto no vale da sombra da morte, que ele possa ungir a sua cabeça com o seu óleo, enchendo o seu cálice de alegria na presença dos seus inimigos, o abraçando com a sua bondade e misericórdia todos os dias da sua vida, e resplandecendo a glória do seu rosto sobre você, e ministrando a sua shalom sobre a sua casa e jornada hoje e sempre. Em nome de Yeshua. Amém. Aleluia. O ministério triunfante. O resplendor de Deus esconde-se. Persegui-lo é a nossa glória. Não basta esta vida. A eternidade nos chama. A história nos convida a perscrutar o mistério guardado secretamente na semente de uma mulher. Contemplou o sofrimento de uma serva egípcia no deserto. Partiu o pão com um peregrino. Proveu o sacrifício no lugar do filho unigênito de um pai. Digladiu com um usurpador, fazendo nascer o povo de Deus. Ardeu numa sarça, ou feriu escravos. Exortou idólatras, tornando-os pranteadores. Transformou o alto comisserativo num homem forte e corajoso. O mistério prometido e esperado em cada geração fez a estéril gerar um libertador. Aleluia. Acampou ao redor de um pastorzinho de ovelhas. Endossou a palavra do seu amigo profeta, desembaiando a espada contra 185.000 homens. Caminhou com 3 jovens em chamas abrasadoras. Aplacou a fome de leões, livrando da morte seu representante em terras estrangeiras. Lavou as roupas impuras daquele que deveria purificar outros. Esperou a plenitude dos tempos para desvelar-se. O mistério morto antes da fundação do mundo deixou de ser abraçado pelo corpo de sua criatura. Como pôde, ó divino ser humano? O mistério oculto agora revelado. Um espetáculo em face do mundo. O haja de Deus encarnado. O arquiteto da cidade celestial, na cidade dos homens. A imagem perfeita daquele que não podemos enxergar. A casa onde tudo o que é divino encontra morada. Aleluia. A harmonia que põe em ordem o conflito do universo. Humilhado, pregado, morto no madeiro. O horror jamais vislumbrado. O mistério com feição e feiçura de derrota surpreendeu em vitória na cruz. Aleluia. A cada martelada desintegrava o título de dívida contra nós. Contra eu, contra você. Revestiu-nos de uma nova humanidade com sua pele ensanguentada. A morte triunfante que nenhum principado ou autoridade do céu e na terra poderia cogitar. Irônia excelsa. A imolação do santo, entregue voluntariamente. Revogou o poder da morte, com as chaves nas mãos. Escancarou os portões celestiais e nos deu esperança eterna. Ó sublimidade estonteante, o desvendar da sua sabedoria nos provoca. Rendidos ficamos, com o coração aquecido de louvarmos. Aleluia. Isabelle Medeiros. Aleluia. Glória a Deus.
David Leonardo. Final da tempestade, limpando a bagunça e reconstruindo o que foi perdido. Tempestades são inevitáveis. Por mais fortes que sejam, o que realmente conta não é sua intensidade, mas o que usamos de escudo enquanto elas caem sobre nós. A boa notícia é que não existe tempestade que dure para sempre. Sendo assim, só precisamos aguentar o período da chuva e dos ventos, porque vai passar. Dave, em seu livro novo, nos dá alento e esperança através da palavra de Deus e nos revela que é Ele quem permite a tempestade. Ele é o escudo durante ela e é Ele quem dá a ordem para o tempo cessar. Aleluia. Tiago Brunet. Lembro-me de quando passei pelo maior problema da minha vida. Um amigo me ligou e disse: Tiago, você sairá dessa, mas é sua opção sair mais forte ou mais fraco. Isso me fez perceber duas coisas. Todas as tempestades acabam, e em cada uma delas podemos sair mais fortes, renovados e preparados. Por isso a obra que está em suas mãos não é um livro para ser lido apenas uma vez. É um apoio de vida para ser guardado e revisado sempre que você ou sua família precisarem. É uma contribuição fundamental para todos nós, transmitida com inspiração divina pelo meu grande amigo Dave. Tiago Negro, o primo rico. Aleluia. Estou passando para desejar um bom dia por Deus, Jesus e ao Espírito Santo. Amém. Obrigado, Robson. Obrigado. Deus abençoe. Um bom dia. Shalom. Aleluia. É natural do ser humano valorizar demais aquilo que pode ver. As razões para isso são óbvias. O preocupante mesmo é que talvez não enxerguemos o quanto isso dita a maneira como vivemos. Entendemos as coisas e nos colocamos no mundo. Digo isso porque tem gente que encara o que você vê como realidade absoluta. Não questiona, não suspeita, nem faz questão de saber a verdade. O problema desse tipo de posicionamento é que, evidentemente, nem tudo aquilo que vemos é o que é, porque existe uma diferença gritante entre parecer e de fato ser. Daí vem a importância de enxergar o interior de cada um e de si mesmo, mais do que apenas a aparência. Como líder, uma de minhas missões é auxiliar pessoas a alcançarem resultados reais em suas carreiras e chamados ministeriais. E uma parte importante dessa jornada consiste em ajudá-las a alinhar o seu interior com o seu exterior. Infelizmente, muitos líderes concentram todas as suas forças num desenvolvimento de habilidades e capacitação técnica, mas acabam esquecendo que talvez o crescimento interno seja ainda mais necessário e basilar em um contexto de discipulado verdadeiro. Aleluia. Na realidade, o que muitas vezes pode ser considerado mero componente espiritual e de caráter é capaz de gerar consequências muito duras se não for abordado e tratado. Aleluia. Aleluia. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live. Deus abençoe. Juramento, oração e reconciliação. Nossa natureza. Uma vez que somos filhos de Deus, testemunha da salvação e regeneração que há por meio de Cristo, é preciso que haja em nossa vida uma coerência perfeita entre o que é falado e o que é demonstrado.
uma conformidade entre as palavras e a realidade. Todos sabem que a mentira não procede de Deus. Tiago mostra que, apesar de sermos gerados pela palavra da verdade, Tiago 1,18, nós insistimos em contrair essa natureza e abrigar a mentira em nossa vida. Ostentamos uma natureza verdadeira de filhos de Deus, quando nossas atitudes demonstram uma natureza mentirosa de filhos do diabo. João 8:44. Natureza de Deus. A maior garantia que uma pessoa pode dar à sua palavra é o próprio Deus. Por isso é tão comum ouvirmos a frase "juro por Deus". No entanto, há um grande perigo em se usar o nome de Deus como penhor de um juramento. Se esse juramento não se cumpre, desvalorizamos Deus e distorcemos o seu caráter. Por isso, Tiago nos alerta sobre o uso desses penhores. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, para não cairdes em juízo. As pessoas confiam em você ao ponto de sua palavra ser a única garantia de que elas precisam. Ou seja, que o seu caráter é duvidoso, tornando-se necessário o uso de juramentos. Pense no que você pode fazer para manifestar sua natureza de filho, da verdade e inspirar confiança nas pessoas. Aleluia. Você deve passar confiança às pessoas, como filho amado. Você deve passar confiança sempre, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então você é a imagem e semelhança do Pai. Amém? Oração é a solução. É comum falarmos que vamos orar quando não há mais o que fazer, mas ter a oração como último recurso é correto? Será que isso não mostra que não cremos que Deus Todo-Poderoso, que ouve nossa oração, pode de fato nos atender? Uma vez que a Bíblia nos diz muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Orar devia ser nossa primeira opção para mudar as situações adversas. Caso contrário, haverá inconformidade entre nossas palavras e nossas ações. O poder da oração. Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas sua intenção ao usar o termo justo não é limitar a oração para gigantes na fé. O exemplo de Elias mostra que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Exatamente, Robson. Temos que ter o caráter de Cristo, né? Temos que estar vestido com o caráter. E pode mudar as leis da natureza com a sua oração. Tiago está dizendo que o poder oriundo da oração está disponível a todos que foram justificados pelo Senhor. E que poder é este? O que a oração pode fazer? Em que ela é eficaz? Eficaz para circunstâncias emocionais. O autor fala sobre orarmos e louvarmos a Deus em circunstâncias tristes e alegres para termos força e perseverarmos nesses momentos. Isso é útil tanto nos sofrimentos como na alegria, visto que nessa última circunstância é mais fácil nos esquecermos de Deus. Quando tudo vai bem, caímos na ilusão de que não precisamos dele. Eficácia nas circunstâncias materiais. Tiago faz um uso de uma enfermidade como exemplo de que a oração também é eficaz em mudar situações, mesmo no âmbito físico. Aleluia. Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Amém? Não deixemos que pormenores tirem o foco do texto. Muito além de presbíteros e olhos, é a oração feita com fé que mudará as circunstâncias. Então, meu irmão, a oração ela é eficaz, seja no seu emocional, seja no material. Em tudo a oração ela é eficaz. Se você dobrar os seus joelhos, se você orar, Deus vai agir em qualquer situação da tua vida. Eficaz para as
circunstâncias espirituais. Tiago acrescenta que se a pessoa por quem oramos tiver cometido pecados, eles serão perdoados, ou seja, o autor transcende a esfera física e ressalta a importância e eficácia da oração também na esfera espiritual. Essa dupla eficácia fica ainda mais clara quando o autor exorta: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessem, pois, a oração é eficaz em perdoar pecados. A oração, meu irmão, vai perdoar aquele pecado que você muitas vezes está ali precisando de um perdão. Se você confessar o seu pecado e orar, você será perdoado. Confesse, pois, os teus pecados ao Senhor. Ore a Ele e Ele vai te perdoar, meu irmão. Amém? O propósito da oração. Sua oração tem propósito? Você ora com propósito ou você simplesmente ora? E aí? Será que você simplesmente ora aleatoriamente ou você ora com um propósito? Hein? Será que você ora com propósito? Será que você ora aleatoriamente? O propósito da oração. Quem é a nossa fonte de alegria e socorro em meio às provações? Quem é que tem poder para curar e possuir autoridade para perdoar pecados? Não seria Deus? É exatamente por isso que devemos orar. O próprio Jesus fez isso por intermédio do Espírito Santo. Uma definição de oração que ressalta perfeitamente o seu propósito é esta: oração é uma fusão no nosso caráter com o caráter de Deus. É uma fusão, a gente está unindo o nosso caráter ao caráter de Deus. Conforme a gente vai orando, Deus vai moldando o nosso caráter, vai mudando, fazendo com que o nosso caráter vire o caráter dele, vire um só. E Deus tem construído algo conosco. Sendo assim, quando oramos, estamos cumprindo nosso ofício de embaixadores de Cristo, de representantes do reino dos céus. Quando oramos, Deus Todo-Poderoso está operando em nós, por meio de nós. Por isso, a oração de um justo é eficaz. A oração de um justo tem muitos os seus efeitos. A oração de um justo. Mas como eu vou se sentir justo se eu estou pecando? Se eu peco? Quando você orar, quando você saber que nessa oração Deus está trabalhando, Deus está te perdoando, porque Ele está vendo, meu filho pecou, mas ele está orando, ele está buscando, ele está procurando o perdão, e eu vou te dar o perdão. Deus vai te dar o perdão. Se você orar, se você buscar. Aleluia. Jeremias 33, versículo 3. Eu vou ler aqui agora, meu irmão, essa passagem. Amém. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Jeremias 33, verso 3. Glória a Deus. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia. Maravilhoso. Clamar ao Senhor. Deus é fiel. Que nós possamos clamar a Deus em todos os momentos. Senhor, eu preciso de um socorro, Deus. Eu preciso de um socorro. Eu não aguento mais o pecado, eu não aguento mais viver uma vida que não te agrada. Devemos clamar a Ele. Clame a Deus. É clamar mesmo. É se jogar. É botar a boca no pó. É lançar sobre Ele toda a tua dor, toda a tua angústia, tudo que não está te agradando. Joga nele, lança sobre Ele. Porque na cruz, Jesus já venceu todo o mal, todo o pecado, toda enfermidade. Você não é mais dominado por isso. Você é liberto em Cristo Jesus. E se lance nele. Se você não tem mais força,
procure a força nele. Se lance do jeito que você está. E ele vai te moldar conforme a palavra dele. Ele vai te transformar conforme aquilo que está escrito. Mas você tem que ter, quando você estiver nesse momento, você tem que ter fome e sede da presença. Você tem que ter fome e sede da palavra. Eu quero mergulhar na palavra do Senhor. E essa palavra vai te confrontar muitas das vezes. Vai te confrontar e tem que te confrontar. Porque Deus, Ele quer te mudar. Ele quer te transformar. Ele quer fazer como um olheiro, quando pega um barro que está muitas vezes quebrado, que está todo destruído. Ele vai lá, quebra o vaso, joga uma água e o vaso fica mole. Aí é você na presença dele, é você se deleitando, ficando mole, se entregando. E aí ele vai, ó, moldando. Aí ele vai refazendo. E aí o melhor vem depois, ó. O melhor vem quando ele te fazer, ó, te moldou. Beleza, parece que você tá ótimo. Só que é aí que vem o quê? O fogo para te endurecer, para te fortalecer. Para te endurecer, porque as coisas que vai estar sobre ti, ela precisa estar em um vaso de honra, um vaso provado pelo fogo. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Um vaso de honra. Temos que ser um vaso de honra. Temos que ser um vaso de honra. Para que Deus possa nos usar. Para que possamos levar um bálsamo. Para que possamos ser cura na vida do outro. Quando a gente é moldado, quando a gente está feito o processo, quando a gente está ali forte, maduro, já passou por todo o processo, endureceu, aí o Senhor diz: eu vou te usar para ser um vaso de honra, para que a tua vida, para que o teu testemunho com certeza, Deus, Ele nos liberta por inteiro. Deus, Ele nos liberta por inteiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A propaganda enganosa. Nossa natureza. Oração indica a intimidade de palavras e vontades entre nós e Deus. Ao orar, ignorando a vontade de Deus e nos preocupando apenas com a nossa, estamos usando a oração fora do seu propósito. Não está havendo uma submissão aos propósitos de Deus. Deixamos de fazer a oração do justo e assim deixamos de cumprir com nossa natureza de representantes de Cristo. Devemos orar para que a vontade dele seja feita, não a nossa vontade. Não a nossa vontade. Temos que só agradecer todos os dias pelo ar que respiramos, com certeza, Robson. Temos que ter gratidão a Deus todos os dias. Devemos colocar a vontade dele em toda e qualquer situação. Devemos glorificar o nome dele, porque se hoje eu acordei, foi porque ele quis me dar mais um dia. Mais um dia para mudar, mais um dia para ser vaso de honra, mais um dia para glorificar o nome dele e exaltar o nome dele. Se você hoje levantou, é porque Deus permitiu. Porque Ele poderia simplesmente cessar o ar quando você estivesse dormindo, quando você estivesse deitado e não levantava mais. E aí vai chegar esse dia
É por isso que temos que ser o melhor de Deus nesta terra. Devemos ter a honra dele na nossa vida. Devemos colocar a vontade dele sobre a nossa vontade. Muitas vezes não vai querer porque a carne vai querer ser forte. Vai querer fazer a vontade dela. Mas quando a gente se deleitar na presença dele, quando a gente busca ele, a gente vai estar fazendo a vontade dele. É por isso que você deve buscar o Senhor todos os dias. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. A todo momento, todo momento, vigia e ora. Amém? A natureza de Deus. Quando a gente está dormindo, Deus está cuidando de mim e de todos nós. Com certeza, Deus está cuidando. Deus está escrevendo mais um capítulo para a nossa vida. Natureza de Deus. Quando oramos o propósito de Deus, Deus age. O seu poder é manifestado e a eficácia da oração é demonstrada. Se deixarmos nossa oração como segundo plano, é porque duvidamos Se deixamos nossa oração como segundo plano, é porque duvidamos da sua eficácia e do poder de Deus para confiar em nossos próprios esforços. Não orar negligencia o poder do caráter de Deus. Então devemos orar a Deus. Devemos entregar a Deus a nossa vida. Devemos entregar cada momento da nossa vida ao Senhor. Devemos entregar tudo a Deus. Tudo. Cada momento da nossa vida. Todo dia você tem a oportunidade de entregar a Deus a tua vida. E eu não sei se você já fez um voto com o Senhor, mas eu senti de perguntar: alguém aqui quer aceitar a Jesus? Alguém quer voltar ao Senhor? Alguém que está sem comunhão quer voltar a Deus? Aleluia. Santo, santo, santo. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, Robson? Aleluia. Deus te dá mais uma oportunidade, meu irmão. Deus nos dá mais uma oportunidade hoje. Deus nos dá mais uma oportunidade hoje. E o que a gente vai fazer com essa oportunidade? O que a gente vai fazer? Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não consegue nem imaginar aquilo que Deus preparou para ti. Só Ele sabe o que tem escrito para ti. Mas você tem que se colocar num caminho do Senhor. Você tem se colocado nesse caminho? Você tem se colocado no caminho do Senhor? Coloque-se no caminho do Senhor. Ele te dá uma oportunidade de se colocar agora. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Ou fazer uma reconciliação? Aleluia. Aleluia. Amém? Vou estar encerrando aqui essa live. Quão maravilhoso é estar aqui com vocês. Que maravilha. Deus é maravilhoso. Deus nos ama. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bom. A sua bondade dura eternamente.
Ele sempre vai ser bom. Ele é amor e Ele é justiça. Um Deus justo, um Deus fiel. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, quero te entregar, Pai, a vida de cada um que esteve aqui nesta live, Pai. Quero te entregar a vida de cada seguidor, Pai, deste aplicativo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a tua graça, o teu amor esteja sobre a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que elas possam te buscar, que elas possam orar cada vez mais, Pai. Que elas possam ir ao teu encontro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eu possa ser canal de bênção, Pai, aonde quer que eu esteja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, Pai. E nos conduz, Pai, cada vez mais pelos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça e o amor do Pai esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Te direi. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia. Glória a Deus.